Gente, para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Martins, eu sou nutricionista e hoje é terça, é dia de live, dia que a gente tem um encontro marcado aqui para conversar sobre nutrição. E o tema da live de hoje é sobre hidrolipodistrofia ginoide. O que é isso, Nutri? É aquilo que a gente conversa todos os dias diante do espelho. Celulite, é tão comentada e é tão temida celulite, que o nome correto é hidrolipodistrofia ginoide. Então vamos lá, gente, vamos conversar sobre celulite. Afinal de contas, 98% da mulherada tem celulite, que nada mais é que uma inflamação celular. Mas tem mulheres que têm uma celulite mais agravada do que a outra. Então, por que algumas mulheres têm mais celulite do que as outras? Por que algumas mulheres as celulites aparecem mais do que as outras, ou é mais grave do que outras mulheres, tá? Porque tem alguns fatores que aumentam as chances de agravamento dessa celulite. E eu vou falar sobre esses fatores agora, porque só quando vocês entendem os fatores que a gente pode falar sobre como a nutrição vai atuar nesses fatores, beleza? Então, o primeiro fator, e um dos mais importantes, é um desequilíbrio hormonal. Como que acontece esse desequilíbrio hormonal? Mulheres com predominância estrogênica são mulheres que têm mais chances de agravamento da celulite. O que é isso, Nutri? O estrogênio, né, é uma classe de hormônios que tem que estar em equilíbrio. Quando a gente tem baixa de estrogênio é ruim, quando a gente tem esse estrogênio muito elevado, também é ruim. Então, mulheres que têm esse nível de estrogênio um pouco mais alto, a gente costuma falar que são mulheres com predominância estrogênica, que têm mais chances em ter um agravamento dessa celulite. Então, mulheres com endometriose, mulheres com mioma, são exemplos de mulheres que têm um agravamento maior dessa celulite, tá? Mulheres com alterações metabólicas, então resistência à insulina, diabetes tipo 2, hipotiroidismo, alterações hepáticas, são condições metabólicas que pioram a celulite, tá? Mulheres que usam medicamento de uso crônico, como corticoide, antidepressivo, e os anticoncepcionais acabam agravando a celulite. E é claro, mulheres que têm um estilo de vida inadequado, consumo de bebida alcoólica de forma exagerada, o fumo, né, o tabagismo piora a celulite. Mulheres que têm aí uma alimentação desequilibrada, uma alimentação rica em açúcar, carboidratos refinados, farinhas refinadas, excesso de sódio. Quando eu falo excesso de sódio, eu não tô falando só do sal, tá, gente? Tô falando de alimento de pacote, eu tô falando de caldo concentrado, eu tô falando de tempero pronto, eu tô falando de molho pronto, eu tô falando de alimento de produtos processados, de embutidos, eu tô falando de shoyu, eu tô falando de glutamato monossódico, que são alimentos com excesso de sódio. Mulheres que não fazem atividade física, né? Ou só priorizam atividade cardio, né? Então, a falta de exercício resistido ou a falta de exercício acaba piorando e agravando a celulite, tá? Então, todos esses fatores aí, eles acabam agravando demais a celulite. E o que a celulite, ela causa na célula? A celulite causa uma compressão dos vasos, piorando a circulação ali de sangue na região, causando um edema. Em algumas mulheres, a gente vai ter a formação de fibrose, e essa fibrose pode se agravar, tá? E uma outra alteração que a celulite acaba causando na célula é a degradação do colágeno e elastina, piorando ali a elasticidade daquela pele, levando ali uma flacidez local. Bem, gente, eu poderia ficar aqui falando dos tipos de celulite, dos graus de celulite, das outras questões relacionadas à celulite, mas o foco da nossa live
é falar para vocês como que a nutrição ela atua no tratamento da celulite, beleza? Então, eu vou falar agora como que a nutrição ela pode ajudar a melhorar esses fatores que agravam a celulite. Então, o primeiro ponto, né, o primeiro fator que eu falei para vocês que agrava a celulite é o quê? Um desequilíbrio hormonal. Mulheres com predominância estrogênica. Então, a gente precisa fazer o quê? Equilibrar o estrogênio dessa mulher, modular o estrogênio dessa mulher, beleza? E para isso, vocês têm que entender como que esse estrogênio aumenta. Então, como que o estrogênio é produzido no corpo da mulher? Então, a gente tem ali a testosterona, tá? E essa testosterona, ela é convertida em estradiol. Confundiu a cabecinha de vocês, não confundiu, gente? Então, vamos lá. Eu falei isso numa outra live aqui que a gente conversou sobre estrogênio e essa live tá lá no YouTube. Então, eu vou falar rapidamente aqui da formação do estradiol, beleza? Então, a gente tem lá no nosso cérebro a hipófise. A hipófise estimula a produção do LH e esse LH estimula a produção da testosterona. A testosterona, ela é um hormônio intercambiável. O que é isso? A partir da ação de duas enzimas, ela vai se transformar, quando na ativação da aromatase, ela se transforma em estradiol. E na ativação da 5-alfa-redutase, ela se transforma em DHT. Nas mulheres, a ativação maior é da aromatase, para transformar em estradiol, para a gente ter as características femininas. No homem, essa testosterona ela é mais ativada a enzima 5-alfa-redutase, para transformar em DHT, que tem todos os efeitos ali androgênicos. Só que tem mulher que ativa muito mais essa enzima aromatase. Então, essa testosterona vai se converter muito mais em estradiol, levando esse aumento aí de estrogênio, levando uma predominância estrogênica, agravando a celulite. Entenderam essa parte, gente? Porque é importante que vocês entendam essa parte de predominância estrogênica para entender qual é o foco do tratamento da nutrição, tá? Então, o primeiro foco é o quê? Diminuir a ativação dessa enzima aromatase. Diminuir a ativação dessa enzima aromatase, que transforma testosterona em estradiol. É importante que vocês entendam que essa é uma ação fisiológica normal. Toda mulher vai ter uma aromatase sendo ativada para transformar essa testosterona em estradiol, para trazer as nossas características femininas. Só que tem mulher que ativa muito mais essa aromatase, transformando muito mais testosterona em estradiol, aumentando mais o estradiol do que deveria, levando a essa predominância estrogênica. Então, uma ação da nutrição é fazer o quê? Bloquear essa enzima para diminuir essa conversão em estrogênio, diminuindo esse estrogênio e levando esse estrogênio ao equilíbrio, beleza? E como que a nutrição atua nesse sentido? Alguns ativos ajudam a bloquear essa enzima aromatase. Um desses ativos é a crisina, presente no maracujá. Então, a crisina a gente pode usar de forma suplementada, né? Porque você vai ter que consumir muito maracujá para ter a quantidade de crisina que você precisa. O chá verde é excelente para bloquear a aromatase. E a quercetina, presente na maçã, presente nas frutas cítricas, presente na cebola, ajuda a bloquear essa aromatase. Então, você equilibra esse nível de estrogênio, tá? Porém, existem outras condições que aumentam esse estrogênio no nosso sangue. E que condições são essas? Um excesso de xenoestrógenos. O que é isso, gente? A gente conversou na live passada sobre processo de detoxificação. Xenoestrógenos são toxinas que têm aí uma composição química parecida com estrogênio. Então, mulheres que têm acesso a essas toxinas acabam tendo um aumento de xenoestrógenos no corpo. Lembra que eu conversei com vocês nas outras lives sobre hormônios, né? Quem não assistiu, vai lá no YouTube, que tá tudo lá no YouTube. O que o hormônio faz? Ele é um mensageiro, ele passa uma informação, né? E ele precisa de um receptor para passar essa informação, tá? O que o xenoestrógeno faz? O que é o xenoestrógeno? É uma toxina com uma composição química parecida
com o estrogênio. O que ele faz? Ele entra no seu organismo, como ele tem uma composição química parecida com o estrogênio, ele vai se conectar a esse receptor, passando a informação que tem muito estrogênio no seu corpo. E aí você aumenta esse estrogênio. Qual é a primeira causa que agrava a celulite? Não é o aumento do estrogênio? Então a gente tem que atuar na redução desses xenoestrógenos. E onde a gente tem xenoestrógenos? Em muitas toxinas, como as toxinas vindas do plástico. Então é importante que vocês reduzam a sobrecarga tóxica, diminua a exposição a essas toxinas, é o primeiro passo. Mas para eliminar esse xenoestrógeno, a gente tem que fazer o quê? Estimular o nosso processo de detoxificação, de eliminação de toxinas, né? Que é um processo que o nosso corpo faz naturalmente, só que uma pessoa que tem excesso de xenoestrógeno tem que estar sempre ajudando que esse processo detox aconteça da melhor forma. Como a gente falou aí na última live de processo detox, a gente tem que fazer o básico, que é o quê? Uma alimentação cronicamente detox. A gente tem que ajudar sempre o nosso fígado a eliminar essas toxinas. Só que essas mulheres que têm celulite, né, a gente tem que potencializar esse processo detox. Então tem alguns suplementos que ajudam muito a melhorar a eliminação dessas toxinas. E quais são esses suplementos? Anota aí. Vamos lá. Primeiro suplemento. O N-acetilcisteína, que é o NAC. O NAC ajuda nesse processo de detoxificação. Resveratrol. Resveratrol que você pode usar ele isolado, mas existe aí alguns alimentos que têm resveratrol, como a uva, como nozes, como goiaba, tá? A ipicalogatequino-galato, que é presente no chá verde. A quercetina, a curcumina, o gengibre, são ativos que melhoram todo esse processo de detoxificação, tá? Estão anotando aí tudo certinho, gente? Quer que eu repita? NAC, N-acetilcisteína, resveratrol, a curcumina, o gengibre atua nesse processo aí de detoxificação, ácido alfa-lipoico, vitaminas do complexo B, vitamina D, selênio, zinco, são vitaminas, são ativos que melhoram todo esse processo aí de detoxificação. Eu falei mais sobre o processo de detoxificação na live da semana passada, então vai lá no YouTube e dá uma olhadinha, tá? E uma questão muito importante, reduzir percentual de gordura. A gordura é um órgão endócrino, ou seja, tem receptores para hormônios. Então, se você tem um percentual de gordura elevado, naturalmente, essas toxinas, elas vão se conectar mais a esses receptores de estrogênio. Então, é importante também reduzir gordura corporal, além de reduzir essa sobrecarga tóxica, tá? As toxinas do plástico são as que mais têm aí essa característica de xenoestrógeno. Então, reduzir o consumo de alimentos em plástico, reduzir aí o uso do plástico na tua casa, né? Em vez de colocar comida no pote plástico, coloca no pote de vidro. Não esquentar nada no micro-ondas no pote de plástico. Não tomar cafezinho em copo plástico. Evitar tomar água aí no sinal, aquelas água de garrafa plástica, tá? Então, esse plástico acaba tendo aí maior quantidade aí de toxinas, tá? Segunda questão, lembra que eu falei que a celulite, ela é uma compressão dos vasos? Ela aumenta a compressão dos vasos, diminuindo a circulação ali. Então, você tem menos sangue passando ali, tá? Aumentando aí o edema. Então, a segunda parte do tratamento é melhorar a circulação local. E quando a gente fala em melhorar a circulação, a gente fala em melhorar a vasodilatação, aumentar o calibre da veia, para passar mais sangue ali no local, melhorando ali todo esse aspecto da celulite. Então, quando a gente fala em vasodilatação, a primeira coisa que a gente pensa é a arginina, que é um aminoácido que aumenta ali o calibre da veia, faz todo esse quadro de vasodilatação. Então, alimentos que são ricos em arginina são as oleaginosas, nozes, castanha,
Todas as oleaginosas, elas são ricas em arginina, mas a gente também pode usar arginina de forma suplementada, dependendo do grau da celulite, tá? Alimentos ricos em nitrato, eles têm ação aí de vasodilatação, espinafre, beterraba. Um outro aminoácido que melhora muito essa vasodilatação é a citrulina, presente ali naquela parte branca da melancia. Então, um ótimo suco para tomar, para melhorar essa vasodilatação, até mesmo para quem tem pressão arterial mais alta, é um suquinho de beterraba. Então, você pega a beterraba, bate com aquela parte branca da melancia e coloca ali um pouquinho de gengibre. Já vai melhorar a vasodilatação, já vai melhorar a circulação local, tá? A gente não pode esquecer que o magnésio, ele é um estimulador do óxido nítrico que vai melhorar toda essa vasodilatação, tá? E para você que faz drenagem, pra mulher aí que faz drenagem, eu gosto muito de usar uma estratégia uns 40 minutos antes da drenagem para estimular esse processo de circulação, que é uma estratégia de suplementação de Quercus robur, que é um ativo, né, que vem de uma árvore, de um carvalho, mais castanha da Índia, então isso é manipulado, prescrito, e junto com esse manipulado você toma um chazinho para estimular aí essa circulação. Chá de cavalinha, chá de hibisco, chá de cabelo de milho, chá de garra do diabo. São chás que estimulam todo esse quadro aí de circulação, tá? Gente, eu falo rápido, né? Tem alguém com dúvida aí? Muita gente aí com celulite, tentando se livrar da celulite. É claro que quando a gente fala de circulação, a gente fala de água, né, gente? Tem que tomar água, beleza? Então, a gente falou aí de equilibrar essa predominância estrogênica. A gente falou aí de melhorar a circulação no local, tomando bastante água e usando aí esses ativos que causam essa vasodilatação. E a gente não pode esquecer de avaliar alguns exames que estão diretamente relacionados a problemas na circulação, tá? Então, é muito comum mulheres com predominância estrogênica ter aumento de um marcador chamado homocisteína. Quando a homocisteína está muito elevada, você tem prejuízo na circulação. Então, mulheres que têm aí celulite e uma celulite mais grave, é importante avaliar a tua homocisteína, porque se a sua homocisteína está alta, você naturalmente tem um problema circulatório, tá? Homocisteína, o ideal é abaixo de 8. Então, vê aí num exame recente que você fez, se você já fez exame de homocisteína, porque ela tem que estar abaixo de 8, tá? Avaliar também a aldosterona. A aldosterona é um hormônio, é um mineralocorticoide que ele regula essa entrada e saída de água. A aldosterona muito elevada, você acaba tendo piora na tua circulação. Avaliar cortisol, porque a gente sabe que o estresse crônico piora a celulite, né? Cortisol, que é aquele hormônio do estresse, que acaba piorando também essa entrada e a saída de água no nosso corpo. E avaliar progesterona. Progesterona, que é um hormônio diurético. Quando a nossa progesterona está adequada, a gente tira água facilmente do nosso corpo, a gente não retém tanto líquido. Então, é importante avaliar esses hormônios, porque esses marcadores, porque quando esses marcadores estão alterados, você acaba prejudicando a sua circulação e você não vê melhora no tratamento da celulite, tá? Quais são eles? Homocisteína, que tem que estar abaixo de 8, progesterona, que é um hormônio diurético, cortisol e aldosterona, beleza, gente? E a gente precisa reduzir esse edema. Então, alguns chás são muito interessantes para redução de edema. Chá de hibisco, chá de cavalinha, chá de dente de leão, chá de cabelo de milho, tá? São chás que a gente pode estar usando aí para melhorar o edema, tá? E quando a gente fala aí de óleo de massagem, a gente pode estar trabalhando também com alguns óleos essenciais
que melhoram toda a parte de circulação. Você mesmo pode estar fazendo esse óleo em casa e fazendo massagem em você quando você acorda, quando você vai dormir, ou levando esse óleo aí para fazer a drenagem, tá? Então anota aí. Dá um tempinho para vocês anotarem. Esse óleo é maravilhoso. Então vamos lá. Vocês vão misturar 5 ml de óleo de germe de trigo, beleza? Com 2 ml de óleo de jojoba. Mistura esses dois óleos e nesses dois óleos vocês vão pingar 2 gotas de óleo essencial de lemongrass, mais 2 gotas de óleo essencial de grapefruit, mais 2 gotas de óleo essencial de alecrim. Então, vocês vão pegar esse olhinho, fazer essa misturinha e fazer massagem aí na coxa de vocês, no bumbum de vocês, porque é um óleo que vai ativar todo o seu sistema circulatório, melhorando aí todo esse quadro de celulite. Lembrando, gente, que a celulite, ela é multifatorial. Então, a gente tem que atacar ela de todos os lados. Não adianta só fazer massagem, né? Não adianta só ficar tomando esses alimentos, esses ativos que melhoram a circulação e continuar fazendo uma alimentação inadequada, tá? Lembrando que quanto maior o percentual de gordura, pior a celulite. Então é importante fazer atividade física, ganhar massa muscular, fazer atividade física associada à atividade cardio, tá? Para melhorar todo o quadro da celulite, porque a gente tem que atacar ela de todos os lados, beleza? Repetir o óleozinho, então vamos lá. 5 ml de óleo de germe de trigo, mais 2 ml de óleo de jojoba. Você vai misturar esses dois óleos. Nessa misturinha, você vai pingar 2 gotas de óleo essencial de lemongrass, mais 2 gotas de óleo essencial de grapefruit, mais 2 gotas de óleo essencial de alecrim. Mistura e faz lá a massagem, ou leva para a menina aí que faz drenagem em vocês, passarem aí nos locais onde vocês têm mais celulite, tá, gente? Então, vejam, é um processo, é um tratamento, né? Que ele é focado na melhora geral dessa celulite. É um tratamento longo, porque a gente tem que equilibrar hormônio, melhorar a circulação. Então, não é nada do dia para noite. E é um trabalho de formiguinha, que vocês também têm que ajudar, fazendo atividade física, se alimentando corretamente, tá? Gente, são quase 7h30. O propósito da live é que ela seja rapidinho mesmo, que eu passe as informações de forma mais sucinta. Eu poderia falar aqui de celulite durante horas, falando o grau de celulite, falando sobre fibrose, né? Porque a celulite, ela causa aí fibrose. Então, quanto pior a fibrose, pior a celulite. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui para eu tirar a dúvida rapidinho, tá? Essa live, ela vai para o YouTube, assim como todas as outras. Essa live, eu falei algumas questões aqui na live sobre o estrogênio, sobre o processo detox. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, vai lá no YouTube, porque eu já falei de estrogênio no YouTube. Já falei de estrogênio aqui numa outra live. Já falei de processo detox aqui. E todas essas lives estão lá no YouTube, tá? Beleza, gente? Essa live, ela vai lá pro YouTube. Então, se ficou alguma dúvida, vai lá, assiste de novo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra mim aqui no direct, coloca aqui nos comentários que a gente vai conversando. Beleza? Ana, esses marcadores só o médico pode pedir? Eu peço também, né? Qualquer profissional de saúde pode pedir esses marcadores. Homocisteína. Você sendo minha paciente, né, Ana? Você já fez esses exames e a gente sempre tá aí no controle desses exames. Homocisteína, aldosterona, cortisol e progesterona. Beleza? Gente, bom dia. Fiquem com Deus. A gente vai se falando, tá? Qualquer dúvida é só mandar aqui pra gente ir conversando. Um beijo.